Poder Legislativo retoma atividades em Criciúma e você vai ver também. INSS não vai suspender benefícios por falta de prova de vida presencial. Ministério Público de Santa Catarina dá orientações sobre obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19 na matrícula. E as oportunidades de emprego no sul do estado. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Informe Região. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do Informe Região. Hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024, um dia meio diferente aqui em Criciúma, porque a gente estava vendo dia de muito sol e calor. O calor continua, mas hoje o tempo está fechado aqui em Criciúma e tudo indica que pode chover ainda hoje. Neste momento, 30 graus aqui no sul do estado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que em um evento o fundo para ajudar a financiar empresas aéreas em dificuldades não contará com o dinheiro do Tesouro Nacional. Essa declaração foi dada ontem após um encontro com economistas na sede do Instituto Brasileiro de Economia, no Rio de Janeiro. De acordo com Haddad, até o final de fevereiro haverá um diagnóstico e uma proposta. O ministro da Fazenda enfatizou que o custo do querosene de aviação não pode ser utilizado como justificativa para o aumento no preço dos bilhetes. No dia 25 de janeiro, a companhia aérea Gol, uma das 3 principais do país, entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. De acordo com um comunicado, a empresa fechou 2023 com dívida de mais de 20 bilhões de reais. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas tem tido discussões com o governo em que pede medidas para fortalecimento do setor e políticas que visem a redução do preço do querosene de aviação. Primeiro, vamos esclarecer aqui que o preço do querosene caiu durante o nosso governo. Quer dizer, o preço de querosene não pode ser justificativa para aumento de custo de passagem aérea, porque ele caiu durante todo o período do governo do presidente Lula, durante esse ano. E nós vamos entender melhor o que está acontecendo, né? E não existe socorro com dinheiro do Tesouro. Isso não está nos nossos planos. O que está eventualmente na mesa é viabilizar uma reestruturação, né, do setor, mas que não envolva despesa primária. O tema segue em debate com o Ministério da Fazenda em meio à alta no preço das passagens. De acordo com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o pacote de crédito para socorrer as companhias do setor deve ser financiado em maior parte pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, afirmou por sua vez que o banco não abre mão de garantias. O Banco de Fomento estuda há meses a oferta de uma linha de capital de giro para as empresas aéreas, mas esbarra no problema das garantias. As companhias chegaram a mencionar slots, espaços em aeroportos e aeronaves, em lince, como opções, mas essa oferta não prosperou. O ministro dos Portos e Aeroportos espera que o impasse com as aéreas tenha uma solução no curto prazo, uma vez que ele planeja lançar o programa Voa Brasil, com passagens a R$ 200 para aposentados e pensionistas, ainda em fevereiro. Para o projeto deslanchar, as empresas têm de aderir ao programa. Nesta primeira fase, o Voa Brasil vai contemplar aposentados federais que não tenham viajado nos últimos 12 meses e recebam até 2 salários mínimos, mais os alunos do programa Universidade para Todos, o ProUni. A expectativa do Ministério de Portos e Aeroportos é que cerca de 5 milhões de CPFs que não viajam passam a voar a partir dos descontos oferecidos pela iniciativa. A ideia do programa é tornar as viagens de avião acessíveis a mais brasileiros e impulsionar
o deslocamento dentro do país, principalmente para localidades menos atendidas por esse tipo de transporte. O governo espera que sejam comercializados 6 milhões de bilhetes em 2024. O programa tem como objetivo incentivar o turismo nacional e o desenvolvimento regional, promovendo inclusão social. Os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios de longa duração não terão mais o benefício suspenso por falta de prova de vida presencial. A decisão é do próprio INSS. Olha só, depois que quase 3 milhões de segurados nascidos entre janeiro e fevereiro receberam um comunicado que dizia que eles não tiveram seus dados validados durante o cruzamento de informações do Instituto Nacional do Seguro Social, o órgão informou que não vai suspender o benefício de aposentados, pensionistas, nem de beneficiários de auxílios de longa duração por falta de prova de vida presencial. Até porque hoje cabe ao próprio INSS comprovar que o cidadão está vivo. Por meio de nota, o Instituto informou que esse comunicado estava previsto na rotina para dar conhecimento ao aposentado e pensionista que ainda não foi encontrado em base de dados e, por isso, a comprovação de vida não foi confirmada. Mas isso não quer dizer que os aposentados e pensionistas precisam se deslocar ao banco onde recebem o pagamento ou uma agência da Previdência Social. Essa busca ativa é feita pelo próprio INSS e, para isso, é importante que o segurado mantenha os dados atualizados. O Instituto realiza o cruzamento de dados do beneficiário com informações da base do governo e, de acordo com a nota emitida pelo órgão, para não suspender benefícios aleatoriamente, como foi feito no passado, o INSS está em busca de mais bases de dados com diversos órgãos para ampliar o cruzamento de informações. Segundo o INSS, hoje são um pouco mais de 4.350.000 pessoas com datas de aniversário de janeiro a março que ainda não tiveram a prova de vida confirmada. Mais de 120 pessoas morreram vítimas dos incêndios florestais no Chile, que destruíram centenas de casas. Na segunda-feira, equipes militares continuaram trabalhando para combater o fogo. Desde sexta-feira, o fogo se espalhou por praticamente todo o país. As regiões de Viña del Mar e Valparaíso, que são destinos turísticos procurados, estão entre as áreas mais atingidas. As equipes militares estão tendo dificuldades para combater as chamas, principalmente pelos ventos fortes que agravam a situação e fazem com que o fogo se alastre e destrua bairros inteiros. De acordo com o Ministério do Interior, cerca de 14 mil casas foram danificadas pelos incêndios somente nas áreas de Viña del Mar e Quilpué. Diante da situação de emergência, o governo resolveu implementar um toque de recolher a partir das 9 horas da noite no horário local nas regiões mais atingidas. Além disso, mais militares foram convocados para ajudar os bombeiros no combate às chamas. O presidente Gabriel Boric declarou estado de emergência e disse que o número de mortos deverá ser ainda maior, pois mais de 370 pessoas ainda estão desaparecidas. Boric também afirmou que o país enfrenta uma tragédia de grande magnitude e que este é o pior desastre natural do Chile desde 2010, quando um terremoto deixou cerca de 500 mortos. E a seguir, Ministério Público se manifesta sobre dispensa de vacina contra a Covid para matrículas. Você não pode parar. Tem momento que você e eu vamos nos sentir cansados, sim. Muita luta, muita batalha na vida. E nós estamos enfrentando isso desde o dia em que aceitamos a Cristo. Sim ou não? Desde o dia em que você aceitou Jesus, você comprou uma briga com o inferno. Existem demônios, avalanche do inferno contra a tua vida, tentando de um jeito ou de outro fazer você parar, fazer você desistir, desanimar. Porque daí ele toma conta da sua vida e da sua casa. Ele impede você de ser abençoado.
Então Deus ele fala, torne a levantar as mãos cansadas, endireite o seu joelho desconjuntado. Você não pode viver prostrado, você é filho de Deus, diga amém, irmãos. Ainda que existem pessoas ao seu redor jogando praga, dizendo para, desiste, não adianta, isso não é para você, não dê ouvido, meu irmão, não desista não. Você tem que acreditar no teu sonho, acreditar na palavra, ser fiel, lutar pela fé. Então Deus, ele vai abençoar você. No Sala de Entrevistas dessa semana, nós vamos receber o neuropediatra Eduardo Medeiros para conversar conosco sobre autismo, TDAH e diversos outros transtornos que estão acometendo as crianças, principalmente esclarecer as dúvidas para pais, cuidadores e professores. É nesta terça-feira, a partir das 3h10 da tarde. Eu espero você! Olá, mulher que vence, eu sou a pastora Lourdes Vaqueiro e hoje passando aqui para deixar um recado para você que está na tua casa, para você que está enfrentando, quem sabe até uma batalha ali dentro do teu lar, tem uma bênção para você. Eclesiastes, eu gostaria que você olhasse comigo, Eclesiastes 10, versículo 4. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixa o teu lugar. A palavra diz assim, que se levantou o espírito do governador, uma luta, uma batalha dentro da tua casa, a palavra diz que você não pode deixar o teu lugar. Ela é bem clara, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixa o teu lugar. Não saia da tua posição de mulher que vence, de guerreira, de vencedora, através da palavra de Deus, tá bom? Passando, deixando esse recado, não deixa o teu lugar, porque Deus tem muitas vitórias para dentro da tua casa e também para tua família. Que Deus abençoe. Cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveram uma vacina contra a cocaína. O imunizante ainda está em fase de teste, mas já apresentou bons resultados. Seu principal efeito é bloquear a sensação de euforia causada pela droga. As primeiras reações provocadas pela cocaína no organismo são de euforia, autoconfiança e excitação. Porém, o uso contínuo se transforma em depressão, irritabilidade e isolamento. É exatamente a sensação de excitação causada pela droga que a vacina Calyx Coca, ainda em desenvolvimento por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, pretende bloquear. A Calyx Coca não foi desenvolvida a partir de uma proteína como os imunizantes convencionais. Para fazer a vacina, a equipe desenvolveu uma nova estratégia vacinal que utiliza a molécula totalmente sintetizada em laboratório, capaz de dizer ao sistema imunológico que ele deve produzir anticorpos contra a droga. Nos primeiros testes, a molécula bloqueou a entrada da cocaína no cérebro, diminuindo a percepção do seu efeito e maximizando a chance do paciente continuar em abstinência. Portanto, a vacina reforça que será mais eficaz para dependentes que estão no processo de interrupção do consumo. A ideia não é prevenir o uso da cocaína, mas sim curar os dependentes químicos. A vacina também poderá ser utilizada em usuários de crack, uma vez que as duas substâncias têm a mesma base química. Nos testes com cobaias não foram observados efeitos colaterais graves e houve produção de anticorpos em ratos, camundongos e primatas. Se tiver aval da Anvisa, os testes da fase 1 começam em 2025, incluindo 30 a 40 voluntários. Nessa fase serão avaliados tanto a segurança do
uso e se a vacina produz anticorpos, como ocorreu nas cobaias, além de ser definida a dose inicial. Já na fase 2, o número de participantes será maior e incluirá pacientes que têm dependência química, estão internados e já em tratamento multidisciplinares, como psicoterapia, acompanhamento social e médico. Se o resultado for favorável, a Anvisa pode permitir a comercialização ou exigir mais testes replicando a fase 2 em outros grupos. A ideia da vacina não é nova. Ela surgiu nos Estados Unidos há mais de 3 décadas, a partir da hipótese de que o próprio organismo pudesse produzir anticorpos contra substâncias como a cocaína. Apesar dos resultados promissores em ensaios pré-clínicos e de alguns ensaios clínicos iniciais, ainda não foram aprovadas vacinas antidrogas. Diversos especialistas enxergam com cautela a possibilidade da Calyx coca avançar para os testes clínicos, já que outros pesquisadores tentaram e ainda não conseguiram. Esses especialistas afirmaram que uma coisa é fazer efeito em animais, outra é verificar o comportamento das pessoas que tomarem a vacina. Os Estados Unidos, por exemplo, já gastou alguns bilhões com um projeto nesse sentido e pararam há muito tempo. Quando passaram para testes em humanos, descobriram que a vacina não funciona, mais que poucas semanas. Mas o grupo da UFMG continua confiante que a Calyx coca superará a eficácia dos candidatos anteriores, principalmente em função da composição química única da vacina. E esse motivo é que a vacina não tem base proteica. Ainda sobre vacinação, em Santa Catarina, diversos municípios, incluindo alguns aqui do Sul, dispensaram a obrigatoriedade da imunização contra a Covid-19 para a matrícula escolar. O assunto está sendo acompanhado pelo Ministério Público Estadual, que esclarece questões sobre esses decretos. O imunizante contra o vírus da Covid-19 não é mais uma das vacinas obrigatórias para a matrícula e rematrícula de crianças em Santa Catarina. Criciúma e Sara são algumas das cidades do Sul que também adotaram esse decreto, mas o Estatuto da Criança e Adolescente prevê a obrigatoriedade de toda vacinação que seja recomendada pelas autoridades sanitárias. A decisão de incluir uma vacina no PNI passa por uma Câmara Técnica de Assessoramento e pela Comissão Intergestores Tripartite, que reúne todos os secretários de Estado e secretários municipais junto com o Ministério da Saúde. Eles decidiram pela inclusão da vacina por questões epidemiológicas, né? Afinal de contas, depois dos idosos, as crianças com menos de 5 anos foram o grupo mais afetado pela Covid-19 no ano de 2023. Dessa forma, a decisão de vacinar ou não as crianças caberá aos responsáveis. Em hipótese nenhuma, as escolas podem negar a matrícula ou negar a frequência de crianças à escola por não estarem vacinadas. Mas elas devem esclarecer, prestar informação para os pais e notificar para que em 30 dias apresentem a caderneta atualizada. Se isso não acontecer, devem ser encaminhadas as situações para o Conselho Tutelar, que vai também buscar dialogar com os pais, esclarecer a importância e a necessidade da vacinação para a proteção dessas crianças e adotar aí sim as medidas que sejam da sua incumbência de coerção caso a vacinação não seja realizada. A Promotoria de Justiça vai analisar os decretos dos municípios e se o direito da vacinação das crianças está sendo cumprido. Com isso, o Ministério Público continua atuando para incentivar a vacinação, que não é mais obrigatória para matrículas nas escolas, porém é um importante fator de combate à doença. A decisão de inclusão da vacina no PNI é subsidiada por diversos estudos, é uma decisão técnica do Ministério da Saúde junto com secretarias estaduais e municipais de saúde. A partir disso, o Ministério Público passa a cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente e buscar essa orientação e esse diálogo com os pais para garantir a imunização das crianças. E agora o assunto é oportunidade de emprego em Criciúma e região. Confira as vagas disponíveis no site da SIC. Em Criciúma, há uma vaga de auxiliar administrativo de logísticas, uma vaga de editor de vídeos, uma vaga de técnico de manutenção mecânica, uma vaga de vendedora comercial. Em Forquilinha, há 2 vagas de auxiliar mecânico de manutenção, uma vaga de compras e suprimentos, uma vaga de projetista mecânico, uma vaga de vendedor externo. Em Içara, há uma vaga de auxiliar de escritório, 2 vagas de estagiário, uma vaga de torneiro fresador, uma vaga de vendas ou telemarketing.
Em Morro da Fumaça, há uma vaga de analista de controladoria, uma vaga de analista de desenvolvimento de produtos, uma vaga de eletromecânico, uma vaga de líder de produção. Essas e outras vagas você confere na Rede de Talentos da ASIC, pelo site rededetalentos.com.br. E a seguir, Câmara de Vereadores volta aos trabalhos em Criciúma. Deus ele tem perdoado a gente pela misericórdia. Deus tem perdoado, Deus tem sido longânimo conosco. Agora, se a gente acertar o caminho, a gente vai entrar na bênção antes daquilo que a gente possa imaginar. O que nos atrapalha é a desobediência. O maior pecado de Israel foi a murmuração. O povo murmurava demais, reclamava demais, e aquilo entristecia muito Deus, porque Deus amava e ama Israel e nunca deixou faltar nada, irmão. Quando faltava carne, Deus mandava carne, faltava pão, Deus mandava, faltava água, Deus mandava, e o povo não parava de reclamar, não parava. Então, o que a gente percebe? Está faltando mais gratidão, está faltando adoração, está faltando dizer: Deus, tudo que eu tenho, obrigado, Senhor. Diga amém, irmãos. Obrigado pelo trabalho, obrigado pela saúde, obrigado pela minha família, obrigado, Senhor. E se o Senhor tem um plano, um projeto de aumentar isso aqui, de abençoar, fique à vontade, tenha liberdade de me usar para cumprir o teu plano na minha vida. Mas não reclame, não murmure, pessoal. A murmuração se trata da ingratidão. Uma pessoa que está descontente com a vida. Não, eu estava pregando hoje aqui às 6h30 no programa, irmão, sobre pessoas que estão no presídio. Tem pessoa que está no presídio lá, daria tudo para estar aqui, ou para ter o que a gente tem, mas está lá pagando por um erro, mas está lá. Daria pessoa que estão na UTI, nos hospitais agora, que daria tudo para ter o que você tem, para estar onde você está, mas a gente não reconhece. Então reconheça a graça de Deus, agradece a Deus por aquilo que Ele tem te abençoado. E olha, o que a Bíblia diz em Mateus 25, 21, que eu sempre falo aqui para vocês? Seja fiel no pouco, no muito Deus nos colou. Isso aqui é uma regra que eu carrego para a minha vida, tá? Isso aqui é lei do retorno, não tem como mudar isso aqui. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus, Ele acrescenta, Ele multiplica, Ele dá graça, Ele nos abençoa. Meus amigos, tudo bem? Tem uma novidade na praça aí, não sei se já lhe contaram. O que é missionário? Não é fofoca não, é coisa boa. O portal ongrace.com, que é da nossa igreja, mudou de cara agora, mas mudou completamente de cara, coração, mudou tudo, é novo. É www.ongrace.com. Aí você tem toda a informação da Igreja Internacional da Graça de Deus, do Missionário Soares, das campanhas dele, tudo coisa boa. Mensagem de fé de graça. Rede TV em qualquer lugar do mundo que você for, no portal Ongrace, você assiste com qualidade excepcional. Você também tem ali as agendas dos pastores, do missionário, endereço das nossas igrejas, redes sociais da nossa igreja, atendimento ao patrocinador, testemunhos e uma porção de coisas relevantes. Como é que eu faço? ongrace.com. Avise para os seus amigos, compartilhe. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Agora você pode ouvir a programação da nossa rádio de qualquer lugar. Baixe o novo aplicativo da nossa rádio hoje mesmo. Encontre-o na loja de aplicativos do seu celular, pesquisando por Nossa Rádio. Além de desfrutar de toda a nossa programação, você também terá acesso à Bíblia, ficará atualizado com a agenda do missionário R.R. Soares e muito mais. E o melhor de tudo é grátis. Baixe o novo aplicativo da nossa rádio agora mesmo. Disponível para Android e iOS. Então ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Você está ali, a mesa está preparada por Deus, diante de você. Para quê? Para você utilizar.
E o que mais? O inimigo está vendo, mas não tem problema. Ele pode fazer o que quiser, que nós somos inacessíveis a ele. Desde que Jesus morreu, separou completamente, está escrito lá em 1 João 5,18 que o maligno não toca naquele que é de Deus, que usa as suas prerrogativas em Cristo Jesus. O Procon de Sara divulgou os golpes mais comuns durante 2023 e deu algumas orientações de como se prevenir. A primeira dica é desconfiar de perfis que vendem produtos com preços muito abaixo do valor de mercado, seja pelo e-mail ou pelo Instagram. Nunca repassar informações pessoais ao telefone e também não obedecer às ordens de alguém que se apresente como um representante ou gerente do banco, pois a maioria dos bancos não costuma fazer esse tipo de ligação. Dos golpes mais comuns do ano passado, tem destaque para as ofertas online, por e-mail, WhatsApp e mensagens de empréstimos consignados, além de vendas em redes sociais. Se você foi vítima de algum golpe, procure o Procon de Sara, no Paço Municipal Ângelo Lodete. Já em Criciúma, esse serviço fica na Rua Henrique Lage, número 277. E mudando de assunto, o mundo das crianças diagnosticadas com síndromes neurológicas não é nada fácil. Autismo, TDAH, entre outras, estão cada vez mais presentes na nossa vida, seja direta ou indiretamente. E esse será o assunto do Sala de Entrevistas desta terça-feira. Entender mais sobre uma síndrome que ganha cada vez mais espaço de informação em todo o mundo, o autismo. Encontrar caminhos para terapias e alternativas para se ter um diagnóstico preciso ajudam as famílias e os pacientes a trilharem caminhos para o bem-estar e para a boa convivência em geral. E é sobre isso que vamos conversar no Sala de Entrevistas dessa semana com o médico neurologista Eduardo Medeiros. É uma entrada bem difícil para os pais, né? Porque requer uma desconstrução daquilo que tinha idealizado em um filho. Uma vez que a família recebe o diagnóstico, como eu mencionei, ele é para a família, não é só para a criança, porque envolve toda a família. Envolve pai, envolve mãe, envolve avós, envolve irmãos, né? Porque a criança que está dentro do espectro autista, ela vai precisar de uma atenção individualizada e muito intensa nos primeiros 4, 5, 6 anos de vida e muda completamente a rotina da família. Então, o diagnóstico, uma vez estabelecido, ele requer bastante união, empenho, trabalho e colaboração por parte da família, o que nem sempre é fácil, porque muitas vezes os pais estão envolvidos com as suas atividades profissionais e algumas vezes você tem que abandonar sonhos paternos ou maternos de carreira, de profissão, para poder levar o filho nas terapias. Isso é muito frequente. A gente vê muitos relatos desses, principalmente nas redes sociais. Hoje não tem como fugir, né? As mães contando como é essa vida de... Eu queria ir num cinema com meu filho, mas o meu cinema é levar na psicóloga. Eu queria levar para jogar bola, mas ele não consegue, então eu vou na terapeuta ocupacional. Enfim... Então, essa rotina, ela começa a desgastar, mas para a criança, qual que é a evolução que ele tem? Tem um prazo de evolução ou varia de caso para caso, doutor? Não tem como mensurar? Não tem como mensurar. Varia de cada caso, né? De caso para caso, né? A gente costuma dizer que talvez a palavra autismo esteja um pouco desatualizada. Provavelmente em alguns anos essa palavra vai ser trocada por autismos, porque não existe só um tipo de autismo. Cada caso é individualizado e o tratamento ele não é padrão para todos. Cada criança tem um tratamento individualizado. O que serve para Joano pode não servir para o Beltrano, o que serve para Maria pode não servir para Ana Paula e assim por diante, né? Então, existem vários tipos e graus de acometimento do prejuízo funcional da criança autista. Tem criança autista aos 6 anos de idade que não consegue falar, usa fraldas. E tem crianças autistas aos 6 anos de idade que vai para a escola normalmente, conversa normalmente e ninguém percebe que é autista. Então existem características muito leves e sutis até características muito graves de comportamentos e acometimento da linguagem. Mais sobre esse assunto e o desenvolvimento do aprendizado com relação às síndromes neurológicas você acompanha nesta terça-feira no Sala de Entrevistas a partir das 3h10 da tarde.
A segunda-feira marcou a volta dos trabalhos na Câmara de Vereadores de Criciúma. E como de costume, a primeira sessão do ano teve a participação do chefe do Executivo. A primeira sessão do ano no Legislativo contou com a presença do prefeito Clésio Salvaro. O chefe do Executivo Municipal prestou contas do ano anterior e projetou ações para 2024. Ele também comentou sobre a desobrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 para matricular alunos nas escolas. Porque a vacina ela é importante. Porque a vacina salva vidas. Mas obrigar as crianças a tomá-la é um ato de irresponsabilidade. Mas a responsabilidade deve ficar com os pais, não com o governo. Esse é um governo livre, é um governo democrático, é um governo que aceita, que permite, um governo que acolhe. Além do prefeito, o novo presidente da Câmara, Jair Alexandre, também falou sobre os planos para este ano e, na oportunidade, o vereador aproveitou a presença de Salvaro para pedir ajuda na construção da nova sede do Legislativo. A Câmara de Vereadores está num prédio comercial. Está aqui há aproximadamente quase 40 anos. A cidade cresceu, desenvolveu, e o local não atende mais. Eu venho, humildemente, senhor prefeito, solicitar a ajuda de Vossa Excelência para que nós possamos construir a nossa sede, a sede da Casa Legislativa, da Casa do Povo. A atual legislatura segue até o fim de 2024, isso porque este ano haverá eleição municipal, na qual serão escolhidos os próximos 17 vereadores. E com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando que essas e outras notícias você confere também nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e Facebook e TV Primavera Criciúma no YouTube. Daqui a pouco, às 14h, tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e depois, às 4h, tem a Hora da Graça. Até amanhã!